Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui com a palavra do Senhor, né? Para Deus ajudar nós aqui um pouquinho com a palavra dele. Que Deus é bom, lindo e maravilhoso em nossas vidas. Deus cuida, liberta, restaura. Deus é amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus é tudo para nós. Caminho, verdade e vida. Então hoje eu vou aqui em Isaías, capítulo 43. Mas os versículos que eu vou ler para nós é o 18, 19 e 20. Não vos lembreis das coisas passadas, nem as considerei as antigas. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os achais e os filhotes de avestruzes, porque porém há águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim e para celebrar o meu louvor. Glórias a Deus, aleluia, né? Então, o que é que Jesus está nos dizendo aqui? Que Deus, né? Deus diz não é para a gente lembrar das coisas passadas e nem considerar as coisas antigas. E também Deus diz que eis que eu faço coisa nova em sua vida, nas nossas vidas, quando estamos andando com Jesus, e que está saindo luz de nós, e porventura não o percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. A maioria das vezes, né, muitas pessoas estão entrando em caminho de desertos, principalmente nos casamentos. Gente, por que entramos no deserto no casamento? Porque o casamento não é para a gente botar os nossos esposos e esposas acima de Deus. Porque o primeiro mandamento da palavra de Deus, o qual é? Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, quando entramos no caminho do deserto, é porque botamos os nossos maridos e esposas acima de Deus. Eu já vi várias mensagens, até hoje em dia até vejo ainda. Você é meu Deus, eu não vivo sem você, você é minha vida, eu não consigo viver sem você, eu faço qualquer coisa por você, e isso, e aquilo, isso e aquilo. E eu não vejo ninguém dizer isso por Deus. Que Deus é a vida, que não vive sem Deus, e que isso e que aquilo. E diz pelos esposos e esposas. Então, o que é que Deus faz? Por isso que hoje eu entendo que tem pessoas que têm o seu casamento, né? E às vezes casou, ou se juntou, se separou e já está no seu segundo casamento. Outra coisa é certa. Não pense que casou e que porque aquele casamento lá não deu certo, esse casamento às vezes agora vai dar certo. Se continuar os mesmos erros que cometeu no primeiro casamento, o segundo casamento às vezes vai entrar no deserto. Por que vai entrar no deserto? Porque está com as mesmas lembranças do que passou lá no seu primeiro casamento. E está considerando as coisas antigas também nesse outro novo relacionamento. Por que isso, Netinha? Porque tem pessoas que não têm vida própria. Tem mulheres que consomem a vida do esposo. Parece que o marido não tem a vida dele e nem a esposa tem a vida dela. Na verdade, por isso entra no caminho do deserto. Entra sem querer, gente, não é querendo. Sem nós pensarmos que vamos entrar no caminho do deserto, entramos sem saber. Porque botamos Deus em primeiro lugar. Não existe uma pessoa dizer, como eu já vi mesmo e vejo, eu não vou para a igreja não, porque meu esposo não vai. Não nascemos colados. Nascemos pessoas individuais. O que é que tem um marido ir numa missa e a outra pessoa ficar em casa? Por isso que entramos no deserto, porque não confiamos também no Pai. Eu sei que temos que confiar, orar e vigiar. Porque, às vezes, daquele relacionamento que viveu,
está trazendo para o segundo casamento, porque o outro fez isso comigo, esse vai fazer, ou essa vai fazer. Gente, não é assim. Casamento não é assim. É por isso que entramos no deserto. Porque acabamos deixando de viver a nossa vida para viver a vida dos nossos esposos e esposas. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que sejamos felizes. Deus quer que um venha ter respeito um pelo outro. E não precisa, para eu ter respeito com o meu marido, ou o meu marido ter respeito por mim, eu viver com ele preso, só perto de mim. Isso não é confiar, isso não é amor. Até ontem mesmo eu estava lendo isso. O amor é livre. O amor não é um amor preso. Não existe isso. Amor é, vocês vejam como é uma criança pela gente. Vocês pegam uma criança e ficam apertando ela e ficam dizendo, eu te amo, eu isso e aquilo. Se a criança não quer sair de perto. A criança não quer, a criança quer estar livre. A gente diz assim, eu te amo, aí ela diz de lá também, eu te amo. Entendeu? Bem alegre, solta, sorridente. Não é aquela coisa que tem que ser pressionada. Você tem que me dizer, eu te amo. Você tem que isso, eu que aquilo. Você tem que botar foto de mim hoje lá nos seus status. Você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não é assim. Eu hoje estou estudando essa parte. Eu e minhas amigas lá do grupo, a gente estudamos isso. E é bom. Ótimo, é maravilhoso. Porque às vezes a gente tem coisas dentro do coração da gente que a gente pensa que era bom para outra pessoa. E não é. Vocês não sabem como é bom ser livre. Como é bom se libertar de muitas coisas que nos acontecem na nossa vida. Prisões. Prisões que nós mesmos não nos conhecia. Nós não sabíamos que tinha. Até uma colega minha mesmo ontem falou para mim, Netinha, eu tinha 10 defeitos. Eu disse a ela, os 10? Ela disse, os 10. Os 10 defeitos no meu casamento eu tinha. Eu disse, misericórdia, Senhor Jesus. Ela disse, depois manda para mim. Ela disse, eu vou mandar. Por quê? Porque é bom a gente reconhecer os nossos defeitos. Que a maioria das vezes nós pensamos que só tem defeito a outra pessoa. E a maioria das vezes o erro está em nós mesmos. Às vezes é por isso que entramos em um casamento, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Por quê? E até aqui na palavra do Senhor está nos dizendo, nos alertando, olha. Não vos lembrei das coisas passadas e não vos considerei as coisas antigas. Porque se nós já entramos em um casamento e aquele casamento não deu certo, nós já temos que reconhecer. Por que não deu certo naquele casamento? Porque o culpado só foi o esposo, só foi ele. E você não teve nenhuma culpa. Interessante, né? Que um casamento não se acaba com uma pessoa só. Se acaba com o erro dos dois. Aí Deus diz aqui na palavra dele, né? Que tenhamos que botar Deus em primeiro lugar. Temos que parar com esse hábito de pensar também que somos dono daquela pessoa. Ninguém é dono de ninguém aqui na terra. Todos nós temos que viver uma vida livre. E como é lindo, como é maravilhoso, como é bonito. E às vezes eu vejo casais assim, na igreja evangélica e na igreja católica. Aquele casal livre para fazer a obra do Senhor, livre sem estar com aquela coisa de não, eu tenho que ir com meu marido aqui, porque se eu não for com ele, porque isso, porque aquilo. Meu Jesus. Mas vamos ler aqui outra parte da palavra do Senhor, né? Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos e para tirares à prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Glórias a Deus, aleluia, pela palavra, né? Aqui também é em Isaías, né? Aqui é do capítulo 42.
Eu li o versículo 6, 7, 8 e 9. Tenhamos que ter um bom entendimento. E esta palavra aqui é quem nos acorda, é quem nos diz a nós como viver. Até dentro de um casamento, ler esta palavra de Deus é super importante. Porque nós fazemos coisas sem pensar. Nós vivemos sem saber se é o certo ou se é o errado. Só pensamos que, por nós ir numa igreja, por a gente se casar, já recebemos a bênção de Deus e agora vai ser um mar de rosas. E não é assim. Né? Se pensarmos que, o meu esposo vai ter que estar comigo 24 horas, ele só pode sair se for comigo, ele só pode fazer isso se for assim, se for eu que mando nele, ou ele tem que mandar em mim, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso não é um casamento, isso é uma bagaceira. Então temos que aprender, se libertar, temos que aprender a confiar um no outro. E a melhor coisa é a confiança. Não adianta dizer que confiamos no esposo ou na esposa, se aquele ou aquela que convive com o esposo e com a esposa está 24 horas só de olho nele ou de olho nela. Não está confiando. Não confia nem no próprio Deus, porque Deus diz que vá servir a mim e deixe ele que eu cuido. Então é assim, servimos a Deus, deixamos Deus cuidar, que Deus é quem cuida, liberta e restaura. Nós não podemos fazer nada. Então assim, temos que confiar na palavra do Senhor, porque não adianta dizer que confiamos e ficar o tempo todo puxando o outro por uma rédea. Então, a rédea, Deus não está com a rédea nas mãos. Às vezes quem tem a rédea é nós, porque Deus deixa livre. Meu filho, eu vou querer fazer isso. Tu quer, meu filho? Quer, então, faça. Mas lá na frente vai arcar com as consequências. Quem vai arcar com a consequência não é eu, nem é você. É a pessoa que foi para o ato mal, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus é por nós, né? Temos que ter um bom entendimento. Hoje eu entrei no caminho do deserto e hoje eu reconheço. Hoje eu sei o que é um casamento. Antes eu não sabia. Eu pensava que tinha que ser tudo com as minhas mãos. Tudo eu dizendo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Isso não era um casamento. Né? Se eu tinha que estar falando o tempo todo para a pessoa. Ande por aqui. Não, é aqui. Não, vem aqui. Não, é aqui. Nem Deus estava nesse casamento. Por que não estava, Netinha? Porque eu tinha que estar guiando. E eu tinha que deixar Deus guiar. Chega uma hora que a gente tem que deixar. Toma, Deus, é teu. Cuida. Cuida, porque não dá mais. E outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui é verdade. Pode a gente ir para o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo casamento. Continuar com as mesmas atitudes, não vai para frente. Uma hora ou outra vai entrar no caminho do deserto novamente. Por quê? Porque ainda estamos com as mesmas atitudes daquele casamento que viveu. Estamos trazendo para o segundo casamento. E aqui fala: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Tem pessoas que estão considerando ainda. Está lembrando do que aconteceu no primeiro casamento e está trazendo as coisas antigas para o segundo casamento. E não é assim. Eu estou em um grupo que hoje o grupo é de cura e libertação para as pessoas que viveu isso no casamento. Para pessoas que viveu isso, estragou a sua própria vida. Deixou de viver a sua vida para viver a vida do esposo e esposa. São muitas pessoas, não são poucas. E nós entramos no caminho do deserto sem nem saber que estamos entrando. E quando a gente entra nesse caminho do deserto, se não for Deus, Jesus por nós, por isso tem pessoas que se matam. Tem pessoas que ficam loucos e loucas. Tem pessoas que tentam se matar pela loucura que chega. E tem pessoas que começam a orar, jejuar, fazer tanta coisa, pensando que Deus vai fazer naquele momento. E Deus, enquanto você estiver com sua mão, Deus não faz. Deus diz que tire sua mão,
que eu preciso entrar e eu fazer a obra. Porque quem faz a obra é Deus, não somos nós. Então temos que entregar verdadeiramente, se entregar também verdadeiramente para Deus. Não podemos ficar correndo na frente de Deus. Quem vai à nossa frente é Deus. E nós vamos atrás de Deus. Aí Deus diz, filha, faça assim, assim, assado. E aí nós vamos fazendo o que Deus nos manda fazer, né? Porque sem esta palavra aqui de Deus, nós não acordamos. Nós ficamos, o que é que Deus diz aqui, olha? Que Deus vai abrir os olhos dos cegos e tirar da prisão. Porque às vezes estamos em uma prisão sem saber mesmo, mas estamos. Vai tirar o cativo do cárcere e pessoas que andam em trevas. Deus nos promete aqui na palavra dele, né? Isso é o versículo 7. E Deus diz mais aqui, ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outro, nem a honra dará a outro, nem as imagens de esculturas. Porque tem pessoas que pensam que, o santo São José, é o santo casamenteiro, é o santo de não sei o que lá, é o santo de lá, é o santo daquilo. Glórias a São José, glórias a São Pedro, glórias a não sei quem. Onde foi que vocês já ouviram isso? Glória sempre a Deus. Nem a Maria nós não damos a glória. Damos glórias a Deus. Porque Deus diz na palavra dele, toda honra e toda glória é minha. Ele não divide a honra dele com ninguém. Então é assim que Deus é. Não adianta acender velas, velas, velas e mais velas para nenhum santo. Porque quem vai dar, né? Quem vai dar a honra a nós e a glória é Deus. Porque é dele, toda honra e toda glória é de Deus. Ele não divide com ninguém. Com nenhum santo, pode ser o santo mais bonito que for, mas Deus não vai dividir. Deus, no dia que nós estivermos a nossa vitória em nossas mãos, nossos milagres, não adianta dizer, eu alcancei porque isso foi Deus que nos deu essa vitória e esse milagre. Foi através de Deus. O Espírito Santo visita, temos que orar. Se quiser jejuar, jejua. Se quiser fazer campanhas de orações, faça. Mas quando receber tua vitória e teu milagre, quem foi que fez? Não foi porque nem nós estávamos fazendo isso. Foi porque Deus, pela infinita misericórdia em nossas vidas, Ele teve misericórdia de nós e nos abençoou. Mas através de nosso Pai, Deus, né? Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem, então, Deus é o quê? Deus é o caminho nosso. Ele é a verdade e Ele é a nossa vida. Né? Por isso que eu digo para vocês, não fiquem dizendo que, meu esposo é minha vida. Eu não consigo viver sem meu esposo, que isso e aquilo. Porque Deus punha nós no caminho de deserto. Meu esposo é tudo para mim. Não, quem é tudo para nós é Deus. Deus é nossa vida. Deus é nosso caminho. Deus é a nossa salvação. Sem Ele não vamos obter salvação. Deus morreu na cruz para nos salvar. Então é assim que Deus é em nossa vida, né? Hoje, por que você está falando isso, Netinha? Porque eu estou vendo, né? Que tem muito casamento no deserto. E eu digo, Jesus, como é triste. Porque tem filhos pequenos. Tem, às vezes pessoas que estão grávidas. Tem pessoas que se casou há pouco tempo. E já está entrando no caminho do deserto sem enxergar, sem ver. Porque Satanás, ele só quer uma brecha. Não existem pessoas que pensam. Teve uma pessoa uma vez que me disse bem assim, Netinha, não dê brecha mais não, para o Satanás não fazer isso. Aí sabe como é que a pessoa faz? Aí a pessoa prende o esposo. Aí prende disso, aí prende daquilo, aí faz aquilo, faço isso, faço aquilo. Meu Deus do céu, vai entrar do mesmo jeito no caminho do deserto. Por quê? Porque a pessoa está agindo com as suas mãos. Não está deixando o outro ou a outra nem respirar. E aí vai entrar no caminho do deserto. Como é difícil. E às vezes a gente quer falar, conversar, mas às vezes a pessoa não entende.
A pessoa não consegue entender como é. E Deus não quer que nós entramos nesse caminho. Mas às vezes somos obrigados a entrar, porque estamos botando, como eu falei, o esposo e a esposa acima de Deus. Às vezes não fazemos nem, não conseguimos nos entregar totalmente para Deus. Por quê? Ah, não, Deus me livre de eu ir, meu esposo, vamos para a igreja hoje assistir o culto. Deus me livre, meu esposo, minha sogra, meu sogro, meu irmão, minha irmã. E vocês nasceram colados com o sogro, a sogra, o irmão, a irmã, né? Nem com o nosso pai e com a nossa mãe nós não nascemos colados. Deus diz que, na palavra do Senhor diz que nós temos que deixar pai, mãe, esposo, filhos, tio, tia, sobrinhos, para seguir a Jesus. E que Deus está cuidando deles. E que no momento certo Deus manda eles para a igreja também, assim como nós estamos indo. Porque é Deus, é o Espírito Santo que está trabalhando em nossa vida para nos levar para a igreja. Nem os meus filhos que nasceram gêmeos. Só deu 5 minutos de um para outro. Nasceu um, depois já nasceu o outro. Eles dois não podem ser assim. Né? Que se um disser assim, eu vou para a igreja, o outro diz, não vá não, porque nós dois nascemos juntos. Nós dois estávamos juntos na barriga de nossa mãe. Você não pode ir não, porque eu não vou. Não pode ser assim. Cada um tem que servir a Deus. Né? Se um for, se o outro quiser ir, glórias a Deus, aleluia, amém. Agora, se o outro não quiser ir, um tem que ir, porque é o desejo do coração, é o Espírito Santo nos chamando. Então, é isso que eu quero falar hoje para vocês aqui. Nos alertar. Nós temos que aprender com essa palavra de Deus aqui, né? Porque eu vejo, gente, é tanta gente nos canais, nesse grupo meu. Eu não sei se tem mais de 3.000 pessoas no caminho do deserto, todos de casamento. Católicos, evangélicos, aqueles que ex-macumbeiro, ex-macumbeira, de todo tipo tem casamento. Eu digo, misericórdia, Senhor Jesus. Mas o que é só nos casamentos? Por quê? Porque é esse tipo de brecha que nós damos. A primeira brecha que damos em um casamento é botar os nossos esposos acima de Deus. É a primeira brecha. Não, qual é a primeira brecha, Netinha? Botar os nossos esposos e esposas acima de Deus. Que eles é Deus para nós. Nós não enxergamos Deus na frente, não. Não adianta querermos dizer que, sim, mas eu sigo Deus. Aí bota um louvorzinho lá dentro de casa. Aí o esposo às vezes vem e diz assim, amor, hoje vamos para a igreja. Eu não, tô bem cansada, hoje eu não vou não. Aí lá se vai. Aí às vezes até se ele diz assim, então eu vou. Aí a mulher já empampuça dentro de casa. O marido. Por quê? Porque ali é brecha de Satanás, né? Nem eu vou servir a Deus, nem você vai. Vamos ficar aqui os dois. Porque quando o inimigo vem para fazer a trama, ele faz com nós dois mesmo. Aí quer dizer, não cede. Nenhum serve a Deus, nem o outro. Aí fica naquela batalha dentro de casa. Aí é onde o espírito maligno, ganhei essa guerra, venci. Nem ele vai, nem ela vai. Então tá longe do Espírito Santo tá habitando aqui nesse casamento. Porque não tá acordado, como Jesus diz. Porque temos que se acordar. Porque Deus diz aqui na palavra dele, né? Que eu vou, vai acordar os cegos, né? Vai tirar da prisão e do cativo e do cárcere. Porque às vezes estamos em cativeiro, em cárceres. Vamos entrando sem saber que estamos entrando. E outra coisa, nós não vemos, porque isso tudo é espiritual. Não é carnal, é espiritual. Carnal é coisa que a gente sente na carne, de prostituição. Quer andar se prostituindo, é coisa de carne. É coisa de carne. Fazer bem muita tatuagem no corpo, bem muita coisa. Coisa da carne. Eu quero viver com roupinhas bem curtinhas, mostrando o meu corpo todo, porque só assim eu me sinto bem de mostrar meu corpo. Coisa da carne, né? Mas temos que batalhar e guerrear bem mais por
principados e potestades, que é no mundo espiritual. E nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. E quando nós estamos na igreja, quando nós estamos buscando essa palavra aqui, quando nós estamos verdadeiramente nos entregando a nosso Pai, nós conseguimos, junto com Deus e com o Espírito Santo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estamos, atingindo com que essas batalhas espirituais se afastem de nós. Porque não é brincadeira. Uma batalha espiritual não é brincadeira para ser vencida. Só podemos vencer essa batalha espiritual com o nosso Deus, com o nosso Pai. E a maioria das vezes temos que sim jejuar, buscar, orar, clamar. Jesus diz na palavra dele: pedi e davo, e buscar e achareis. E todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra. Então o que encontramos é isso. E com esta palavra aqui de Deus encontramos paz, encontramos nossa salvação, encontramos nossa libertação. Que por a gente conviver em um casamento, só vigiando o outro, só aperreando o coração, guardando no coração, meu Deus, ele vai sair, e isso, e aquilo, e vai fazer o que lá fora. Gente, paramos de viver para viver a vida do esposo e da esposa. E isso já é o inimigo trabalhando. Já é ele rindo, kkkk, olha aí, não serve a Deus, tá inseguro. Não é só com mulheres que acontece isso, não. Acontece com os homens. É por isso que a maioria, às vezes, dos homens, o que é que eles fazem? Eles matam, Eles dizem que nem é minha e nem é dele. Aí vai e mata. Por quê? Porque eles não abriram os olhos para viver essa palavra aqui do Senhor. Eles estão possuídos, e às vezes até as mulheres também, possuídas pelo inimigo. Então, que nós venhamos o quê? Reconhecer que esta palavra que tem aqui, ela nos acorda, como Deus fala. Ela acorda os cegos. Ela tira nós da prisão, do cativo e do cárcere. Que se nós verdadeiramente viver essa palavra aqui de Deus, vamos conseguir viver tranquilos, Vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos viver, vamos buscar. Viver a palavra de Deus não é só dizer que estamos em casa e que Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo e que eu tenho Deus. Pensa que ter Deus é só dizer de boca: fulano, vamos para a igreja. Não, eu já tenho Jesus, eu tenho Deus. Dizer é fácil. Vamos ver na tempestade. Quando a tempestade chegar, se vai ter mesmo. Porque quando a tempestade chega, gente, pensamentos de morte vêm à mente, pensamentos de loucura vêm à mente, pensamentos de se nós não estivermos firme na rocha, que essa rocha é Jesus, Deus, não conseguimos prosseguir nem na caminhada, nem dentro de casa. A maioria das vezes, por isso que eu vejo as pessoas dizer: fulano entrou em depressão, fulano está hospitalizado. Por quê? Porque está passando por problemas no seu casamento, que a maioria das vezes é problema em casamento. E por que está passando? Às vezes está se enchendo de remédio, está ficando... Tem tantas pessoas que eu vejo, que era bem magrinha igual a mim, que tá uma bola. Eu até me assusto quando Jesus, o que é aquilo lá? E digo assim, é porque a pessoa tá tomando, tinha remédios. Eu digo, Jesus, Senhor. Aí diz, porque ela tá passando por problemas no casamento. Eu digo, Jesus, não precisava tomar esses remédios todos. É aqui o remédio. O remédio é esse que eu digo para vocês. Aqui sim é o remédio. Aqui não precisa tomar esses remédios que toma para você não ficar louca. Que fica pior, dopada, louca pior. Nem na casa de Deus não vai. Nem dentro de casa vive mais. Senta na cadeira e fica lá, um lerde e uma lerda, que eu vejo muito. O que é aquilo ali? É porque tá tomando remédio de depressão. Acaba com a pessoa. Destrói os nervos, destrói a vida, destrói tudo. E outra, o médico não está preocupado com isso, não. Vai lá no médico, o que é que ela tem? Passar aqui uma receita. Tome tantas cartelas de remédio aqui agora que você está entrando em depressão. Você está depressiva. Porque
O médico é para isso. É para ele dar, ele não vai trabalhar com a sua mente, né? Então, aí ele vai dizer lá, toma aqui. Vá para casa e tome esse remédio aqui. E agora? Fica dessa largura o rosto. O corpo desse tamanho aqui, ó. De que, netinha? De remédio. Depressão. Sendo que aqui tem um ótimo remédio de depressivo. Depressão. Mas a maioria das pessoas não acredita nesse Deus, não confia. Prefere ir ao médico e se dopar de remédio. Então eu espero que todos que me assistam, né, nesse vídeo, botem a mente para funcionar. Não tenham vergonha de ir para a igreja, não tenham vergonha de pedir ajuda às pessoas da igreja, de pedir oração, de ir, de conhecer. Se não for para a igreja lá que eu congrego, mas vá para a católica, peça ajuda às pessoas que estão dentro da igreja. A pessoas que vivem mesmo a palavra de Deus. Para que vocês não entrem em depressão, para que vocês tenham um casamento, para que não entrem no deserto. Porque a maioria das vezes a mente da gente, sem essa palavra aqui de Deus. Gente, vocês não sabem como é difícil. Como é difícil viver sem a palavra de Deus. Viver sem esse Deus. Eu antes vivia sem esse Deus. Meu Jesus, eu não sei como eu consegui viver sem esse Deus. Porque foram noites traiçoeiras, como diz a música. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com uma águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma peste. Gente, eu encontrei Deus e Deus me guardou debaixo das asas dele. Mas sabe quando foi que eu encontrei Deus? Quando eu encontrei a pastora, o pastor. Encontrei várias amigas que me abraçaram mesmo de verdade e me deram todo o apoio que eu precisava. Mas antes disso, e foi Deus que enviou eles para mim, na minha vida, porque Deus estava vendo o momento que eu estava passando. E eu digo para vocês, eu não sei se eu conseguiria, sem Deus, sem esses amigos meus, hoje estar aqui. Digo para vocês, porque foram mesmo coisas que eu jamais pensaria em passar. Mas para a honra e glória de meu Pai, eu passei. E hoje estou aqui, bem para a honra e glória de meu